Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Quero nesta noite trazer uma palavra de reflexão para este culto de cura e libertação em nome de Jesus. Peço aos amados irmãos, abrem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 15, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? O que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Meus amados irmãos, quero nesta noite trazer uma palavra de reflexão para a amada igreja, para o povo de Deus, em nome de Jesus. Aqui vai contar uma história de um homem chamado Eliseu, um homem conhecido por desejar algo muito importante, algo muito difícil, como assim diz o profeta Elias a Eliseu, quando Eliseu pediu a unção dobrada do seu espírito. E a palavra de Deus vai dizer que quando Elias é tomado em um redemoinho, a capa de Elias cai e Eliseu assim o encontra, e ali é depositado sobre Eliseu a unção dobrada do espírito de Elias. E aqui vai contar uma história, meus amados irmãos, de um povo sírio, de um rei chamado Ben-Hadad, que pelejava contra o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as vezes que este rei tramava contra o povo de Israel, Deus usava Eliseu a falar com o rei para que o rei tomasse as suas decisões e livrasse Israel do mal e do perigo. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que certo momento Ben-Hadad achou muito estranho que nenhum dos seus planos prevalecia contra o povo de Israel, e ao ponto que ele pensou que tinha sido feita uma conspiração contra ele. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que os seus senhores vai dizer que não tinha feito nenhuma conspiração, pelo contrário. Só que em Israel existia um profeta, e este profeta tinha um espírito de adivinhação, ou ele adivinhava e Israel não sofria nenhum dano. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Ben-Hadad vai perguntar onde que ele está. Ao encontrá-lo, a palavra de Deus vai dizer que eles cercam aonde Eliseu se encontra. E a palavra de Deus vai dizer que ao amanhecer, o moço, o ajudante, aquele que acompanhava Eliseu, ele vai acordar. E quando ele acorda, ele se levanta e sai. Quando ele sai, ele vai presenciar que ele e Eliseu estavam cercados pelos seus inimigos. Ele volta desesperado e vai avisar o profeta. Aí o profeta fala para ele bem assim: Não temas, porque quem está conosco é maior do que está com eles. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Eu quero falar sobre algo muito importante que está acontecendo na vida do povo de Deus, na vida dos escolhidos e daqueles que não são escolhidos: o medo. O moço, quando presenciou aqueles soldados, aqueles homens o cercando o profeta, ele temeu, ele teve medo. E o medo faz nós perdermos a fé. O medo faz nós perdermos o foco.
O medo faz nós não conquistar a terra prometida, aquilo que Deus nos prometeu. E a palavra de Deus vai dizer que aquele menino, aquele moço temeu. E quando ele temeu, ele não pôde presenciar que deuses estavam com ele. E bastava, era suficiente, não precisava temer. Preste bem atenção, quando o medo ele nos cerca, ele toma o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, ele nos cega. E muitos de nós estamos cegos por causa do medo, por causa das dúvidas, por causa dos inimigos, e nós não conseguimos ver o que está além dos nossos olhos. A Bíblia Sagrada vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio Jesus, em uma parábola, ele vai dizer que se nós tivermos uma fé de um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte, vá para um lado, vai para cá. E ele vai. Porque o medo faz nós perdermos a visão. O medo faz nós enfraquejar. O medo faz nós perdermos a fé. Quem lembra dos 12 espias que foram avistar a terra prometida? E quando eles avistam, eles olham, ali está gigantes, e eles temeram. E quando eles voltaram para falar para Moisés, 10 vai dizer: Moisés, nós não vamos conseguir. Moisés, nós somos incapazes de entrar nesta terra, eles são muito grandes. A terra é até boa, porém, quem habita lá são povos, homens grandes, gigantes. E a palavra de Deus vai dizer que 2 olha e diz: vocês não lembram daquilo que Deus fez? O mar vermelho se abriu, a água salgada se transformou em água doce. Quando nós estávamos com sede, a rocha nos saciou. Quando nós estávamos com fome, o Senhor enviou maná. Quando nós estávamos cansados do maná, o Senhor enviou a carne. Quem somos nós? Nós somos Josué e Calebes? Ou nós somos os outros 10 restantes que temeram e não entraram na terra prometida? Mas Josué e Calebe, por não temer, por crer, por acreditar, por dizer que quem está conosco é maior do que os nossos inimigos. Quem está com você é maior do que os teus inimigos. Quem está com você é maior do que o teu medo. É maior do que aquilo que te assombra. Declare nesta noite: quem está comigo é maior do que qualquer inimigo que tente me cercar, de qualquer circunstância que tente me fazer temer e ficar com medo. Olhe além daquilo que os teus olhos podem ver, e você verá o teu milagre, em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Eliseu orou para que aquele moço pudesse ver, porque aquele moço só estava vendo com os olhos carnais. E a palavra de Deus vai dizer que Eliseu orou, e aquele moço presenciou com os olhos espirituais. Com quais olhos você está olhando? Com os olhos espirituais ou com os olhos carnais? Reflita. Não temas. Deus é contigo.
Ele é contigo. Ele é contigo. Deus vos abençoe. Fique com esta palavra. Não deixe o medo tomar a tua vida. Não deixe o medo esfriar a tua fé. Não deixe o medo secar os teus olhos espirituais. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.